todo cidadão brasileiro que não pode pagar pelos serviços de um advogado tem direito a um defensor público ao seu lado no momento de uma necessidade. Mas olha só, no Brasil a gente só tem 5.800 profissionais defensores públicos, assim como o Daniel Macedo, por exemplo, que é defensor público federal e está aqui com a gente. Daniel, obrigada por ter aberto esse espacinho aí na sua agenda para nos atender. Queria que você começasse explicando um pouco essas diferenças, né, de cada esfera da União. Você é defensor da União, mas há pouco tempo, mas vocês também entram com ações contra a União, né? E a gente pensa que vocês estão lá do lado e não é assim, né? Como funciona o trabalho de vocês? Olha, essa nomenclatura inicial, Defensoria Pública da União, é porque nós éramos órgão da União, né? A Defensoria passou a ter uma independência. A partir de 2010, passamos a ter uma independência orçamentária, legislativa e administrativa. Na verdade, grande parcela das nossas ações são ajuizadas contra a União, contra a Caixa Econômica Federal, contra o INSS. A Defensoria Pública... Ficou o nome, então, né, Daniel? Ficou o nome apenas Defensoria Pública da União. Só que grande parcela dessas ações são ajuizadas contra esses órgãos. Explica um pouco quais são essas ações, né? Que tipo de áreas vocês acabam atuando, trabalhando e abrindo esses processos? Olha, toda vez que houver a possibilidade de um litígio contra a União, uma empresa pública ou uma autarquia federal, exemplo... Vamos só lembrar que litígio é uma briga, né? É uma briga, é uma contenda. Briga, é um conflito, exatamente, né? Porque está sendo negado algum direito por parte desses órgãos. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal no sistema de financiamento do teu imóvel. Se você está em atraso, não está conseguindo pagar aquelas prestações, ou se há alguma imposição por parte da Caixa Econômica Federal, o jurisdicionado, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União. Aquela senhora que precisa de um benefício previdenciário ou assistencial, está tendo alguma resistência por parte do INSS, também pode procurar a Defensoria Pública da União. Nas Forças Armadas, os combatentes, que às vezes está com alguma espécie de litígio também contra as Forças Armadas, também pode procurar a Defensoria Pública da União. Então, nós atuamos em vários quadrantes: saúde, habitação, na defesa nos processos criminais, é bom lembrar isso. Todo cidadão tem direito a um advogado. Se ele não tem condições de pagar um advogado, obrigatoriamente a Defensoria tem que prestar essa assistência. Ele precisa comprovar isso? Que ele não pode pagar? Não, no âmbito criminal, a defesa processual é uma obrigação condicional. Não pode ter um processo sem um defensor. Mesmo que ele tenha condições de bancar um advogado, ele pode sim procurar a Defensoria. É óbvio que, ao final, nós vamos pedir a condenação dele no pagamento dos honorários. Ou seja, esses valores serão vertidos para um órgão da Defensoria Pública da União. Agora, nessa área, né, especialmente nessas questões criminais, qual é a chance de alguém ganhar uma ação sem ter um defensor? Isso deve ser raro, né? Sim, olha, não é possível um processo sem que o cliente tenha um defensor. Aquele que está sendo acusado da prática de um crime, se ele chegar para o juiz e afirmar que eu não tenho um advogado, a nossa defesa passa a ser obrigatória para esse assistido. Tá, então, a possibilidade praticamente é zero. Tá, bacana que você ainda reforçou isso, né? E a falta desses defensores, ela também, porque aí a gente está falando de um universo que eu acho interessante, né? O internauta, o telespectador, entender um pouco de que universo a gente está falando. A gente está falando em 5.800 defensores estaduais, né? Agindo nos estados. Portanto, 1.000 para cada, dá para dizer que é 1 para cada 1.000 habitantes. Exatamente. O que acontece? A defasagem de defensores, tanto no âmbito estadual quanto federal, é enorme. Isso gera um impacto na vida do cidadão. Só para você ter uma ideia, dos 5.800 defensores estaduais, nós temos cerca de 10.500 juízes estaduais, 9.000 promotores de justiça. Então, há um desequilíbrio nessa balança do sistema de justiça. E isso vai impactar diretamente na vida do cidadão. Para você ter outra ideia, na Defensoria Pública da União, nós somos cerca de 630 defensores federais. Nós temos 1.800 procuradores da República. Então, é fácil muito afirmar... Desigual, né? Muito desigual. O que provoca isso? Quer dizer, não há um interesse do situação? Estado em investir na Defensoria, até porque ele sabe, porque grande parte dessas ações são ajuizadas contra o Estado, contra a União, porque eles são falhos nas políticas públicas. Falta saúde, falta educação, num contexto de uma grave crise econômica.
Não faltam jornalistas também dizendo isso, que no Brasil o Estado é inimigo do cidadão, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação que... Porque, como você estava falando, em situações, por exemplo, em que a pessoa está prestes a perder seu imóvel, né? Porque, por atraso e tudo mais, então, vocês atuam nesses casos e exatamente no momento que a gente está passando por uma crise financeira e política seríssima, né? Deve ter muita gente procurando vocês nesse momento. Sim, o aumento de ações por parte da Defensoria Pública da União, nós estimamos pelo menos em 40% em 2 anos. Nos últimos 2 anos? Nos últimos 2 anos. Então, é a gente um vem número gigantesco. Gigantesco. Nós vemos num momento de retrocesso de direitos fundamentais em diversos quadrantes, saúde, educação, habitação, e é óbvio que isso vai impactar no número de ações judiciais. É bom lembrar também que nós atuamos em grupos de extrema vulnerabilidade, catadores de rua, grupos LGBTI, nós temos uma intensa atuação, refugiados, imigrantes, trabalho escravo. Nós trabalhamos também no fomento e criação de políticas públicas, participando o quê? Em debates no Congresso Nacional, no Senado Federal e no próprio Poder Executivo. Quer dizer, além dessa esfera, desse tete-a-tete, digamos assim, com a população, vocês ainda têm essa articulação toda para mostrar, e se fosse preciso isso, né, mostrar a extrema importância da atividade do defensor. Né? Exatamente, a gente tem que falar o que já está escrito na lei. Então, é importante demonstrar, por exemplo, para o Congresso Nacional, que está faltando uma atuação mais próxima de determinado segmento da sociedade. E nós somos aqueles que podemos passar esse número, temos um olhar mais técnico, né? E sinalizar. Porque vocês têm isso no radar, né, Daniel? Vocês lidam com esse processo, Exatamente. Com esse processo diariamente e conseguem, então, mapear, portanto, esses problemas. São cerca de 140 milhões de brasileiros que estão dentro da nossa faixa de atendimento. O Ministério Público, por exemplo, e o Ministério Público Federal, eles não têm atribuição de ajuizar ações individuais. Quem ajuiza é a Defensoria Pública. Então, é o órgão mais próximo da população, que está ali no fronte de batalha. Na verdade, a última âncora de justiça é a Defensoria. Sem a Defensoria, o assistido não tem um contato com o Poder Judiciário. É o que nós falamos de direito de ter direito. Isso é um direito fundamental de um indivíduo. Eu estou querendo dizer que a maioria, hoje nós temos 5.560 municípios ou próximo a isso, a Defensoria Pública da União atende apenas 66 municípios. Mas aí, nesse caso, o cidadão pode procurar uma outra comarca do município vizinho ou algo assim? Não, se, por exemplo, não tem Defensoria Pública do Estado em determinada comarca, né, o defensor que vai atuar, ele só vai atuar naquela comarca A e não na comarca B. E nesse caso, que alternativas tem esse cidadão? Neste caso, o juiz vai nomear um advogado dativo, que normalmente não tem aquele comprometimento, até porque muitas das vezes não são remunerados com uma causa. Ele será defendido, mas não temos a garantia de uma defesa técnica e qualitativa para aquele assistido. Vira uma espécie de curativo, né? Assim, é um Exatamente. band-aid mal feito, porque deveria ter... ter... gambiarra jurídica. Exatamente. Assim. O ideal é que tenha o quê? Uma pessoa preparada, dedicada exclusivamente para essa atuação. Ele já sabe de antemão que ele vai ganhar para isso, para defender a sociedade. Ótimo. Bom, eu acho que a gente pode, então, finalizar dando mais caminhos aí, mais alternativas, né, para as pessoas. Como é que eles fazem, então, para procurar um defensor? Olha, é buscar no site da Defensoria Pública da União, nós temos lá todas as informações de quais as cidades que atendemos, quais as matérias que nós vamos atender, então saúde, educação. Normalmente quando há um órgão federal, uma pessoa política federal, União, Empresa Pública Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, as Forças Armadas, qualquer litígio envolvendo esses órgãos. Caso ele não tenha condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública da União. Vamos lembrar então qual que é o site, Daniel? É www.dpu.gov.br. DPU, Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União.org, né? .org.br. Nesse caso é governamental também. .br. Muito obrigada por suas agradeço. Informações aqui. Sempre que a gente consiga disposição. mudar esse quadro, né? Porque são pessoas assim como o Daniel, extremamente qualificadas, num processo dificílimo, porque primeiro você tem que ser graduado em direito. E para depois fazer um concurso público, que no seu caso... No meu caso foram 3.200 advogados para 14 vagas, 14 com 5 vagas. etapas de concurso. Uma defesa oral em Brasília, quer dizer, extremamente competentes, bastante né? renhido. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Parabéns por sua trajetória, viu? Muito obrigado. Bom, e você aí, se quiser rever essa entrevista ou outras, acesse futuraplay.org ou então mande esse link para os seus amigos. Até uma próxima.